Boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta palestra pública, aqui no auditório Professor Henrique José de Souza. E fico muito grato aqui de ver essa plateia aqui animada e todos aqueles que nos assistem via YouTube, porque essa transmissão é simultânea, é presencial e virtual, né? Então eu fico muito feliz por isso. Eu gostaria de dar alguns recadinhos antes aqui, muito rápido, né? Que o nosso grau peregrino, nosso curso peregrino, nosso curso inicial, ele recomeça a partir do dia 6 de agosto, terça-feira próxima, né? E é das 20 às 21h30, e as matrículas estarão abertas até o dia 15/8. Então, vocês que conhecem pessoas, amigos, jovens, e que queiram indicar o curso, serão muito bem-vindos e podem ligar para a Mari, deixar o recado no WhatsApp dela, se quiserem anotar, por gentileza, é 93003-1557. Mari, deixando uma resposta ali, um nome, ela dá um retorno e dá um encaminhamento da pessoa para iniciar o curso. E lembrando que no dia 10, agora de agosto, a nossa instituição completa 100 anos da fundação, da sua fundação institucional, 100 anos, 10 de agosto. E no dia 16 de agosto, o presidente do Senado, através do nosso senador amigo aqui, Nelsinho Trade, nós teremos uma sessão especial no Congresso Nacional, celebrando os 100 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai ser na sexta-feira, às 14 horas, no plenário do Senado Federal. Então, fica aí aqueles que... Tem bastante gente, né, Edina, indo para Brasília e Nova Chavantina, quando terá a nossa convenção internacional, né? Sim, vai estar lotado. Muito bom, isso é muito bom. Bom, vamos dar início à nossa palestra de hoje. Quanto tempo ainda temos? A resposta para essa pergunta vale $1 milhão. Na verdade, eu pus aí uma provocação, estamos sendo conduzidos e manipulados, né, sem percebermos, e como escapar da redoma e ampliarmos nosso estado de consciência, né? Estamos sendo conduzidos e manipulados sem percebermos, já no filme de 1999, Matrix, né, já ilustrava isso de uma maneira um pouquinho sutil, mas mostrava a redoma, né, que a humanidade estaria envolvida, né, encarcerada, né. Depois vieram vários outros filmes, eu vou citar alguns aqui que talvez valha a pena aí como sugestão assistir, para que a gente possa aí ter A ficção já não existe mais, né? Entre a realidade e a ficção tudo está muito próximo, né? Eu fiz algumas perguntas aqui, que todo o nosso processo de vida, né, todo o nosso caminhar é um Y, né? Nós sempre vamos ter duas opções na nossa vida. Ou vai para cá, ou vai para lá. Sempre vai ser assim, né? Então, eu faço aqui algumas perguntas, se nós queremos ampliar os nossos conhecimentos ou simplesmente e praticamente mantê-los em zona de conforto. Queremos ampliar nossas conexões neurais, experimentando novos estados de consciência, ou simplesmente queremos deixá-las como estão? Nós temos uma quantidade infinita de neurônios aí, depois eu vou falar um pouquinho disso, estão à nossa disposição para serem ocupados e serem ampliados, não é? Queremos ver e compreender os fatos através da janela já construída, ou queremos ampliá-la, proporcionando a chance de melhor compreendê-los? Ou seja, a forma que nós vemos o mundo, a forma como nós vemos as pessoas, não é? Nós podemos ampliar. Queremos nos perceber, nos entender melhor, ou simplesmente queremos, consciente ou inconscientemente,
fugir de nós mesmos. Estamos sendo conduzidos e manipulados sem percebermos, e como escapar da redoma e ampliarmos o nosso estado de consciência, que foi a minha provocação inicial, não é? Nós estamos vivendo um momento, todos os momentos são únicos, mas nós estamos vivendo um momento na humanidade bastante complexo, né? É inegável isso. Sob o ponto de vista geopolítico, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de consciência da humanidade. A tecnologia avançou muito e a consciência do ser humano não acompanhou. E isto tem gerado aí uma série de problemas que alguns nós vamos ver aqui e que nós precisamos estar aí vigilantes, né, para escaparmos desse processo que a humanidade está sendo envolvida e que é um pouco contrário ao processo de evolução que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Eu me inspirei para fazer esta palestra numa frase bastante conhecida do professor Henrique José de Souza, que ele dizia: minha obra está nos jornais, porque por ali ele poderia ver, né, todo o processo da humanidade, o que estava acontecendo, e isso dava uma noção geral de política, de artes, do processo evolutivo da humanidade, o que estava acontecendo no mundo, a geopolítica. Por isso que ele dizia: minha obra está nos jornais. Então, eu estou dizendo que hoje, por analogia, ele diria: minha obra está na mídia, né? Então, por analogia, eu me arrisquei a dizer isso, eu acho que ele diria isto, né, nesta época. E o que nós estamos vendo, falando um pouquinho da redoma a qual nós estamos sendo submetidos, aqui são só algumas, né? Tem várias, né? Estas são só algumas às quais nós estamos aí sendo submetidos. Por isso que eu falo do Matrix, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, vigilância dos sentidos muito grande, porque senão nós já estamos indo, a humanidade de uma maneira geral, indo de roldão, encapsulada num processo que nós vamos ver aos poucos aí, para depois falarmos um pouquinho de cosmogênese, antropogênese, de uma maneira bem suave, né? Mas, quando a gente olha isso, né, e aí só tem algumas coisas que eu coloquei, tem muito mais outras, né, que estão simultaneamente sendo desenvolvidas e já desenvolvidas há muitos anos atrás, sem percebermos, né? Elas foram caminhando, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço gigantesco, né, em tudo isso. Enfim, eu vou falar de 2 ou 3 casos aqui, porque senão só isso aqui levaria um dia inteiro de palestra, né? A gente fala aqui em teletransportação, apenas um parênteses aqui, mas ela já acontece há muitos anos de uma maneira muito pequena, ou seja, já se consegue transferir um átomo de um local para outro sem mexer na sua estrutura. Isso já há muitos anos. É possível que mais lá na frente, muitos anos na frente, venha a teleportação de um ser, né? Ou seja, transferir daqui para lá, e aí muda toda a história do tempo e espaço, né? Então, as experiências já começaram e, obviamente, isso vai levar ainda muitos anos, porque é um processo bastante sofisticado. Depois eu vou falar um pouquinho o que significa esse projeto HARP, DARPA, e como é que nós estamos sendo aí influenciados por ele nesse momento. Aqui é um pequeno vídeo. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. Cadê meu assistente de tecnologia, tá? Ele está sem som nesse vídeo. É interessante, é muito curtinho esse vídeo.
Eu vou passar 2 vídeos muito curtinhos aí. Um é do Elon Musk e o outro é do Yuval Harari, que é um assessor do Fórum Mundial, é um professor israelense, filósofo, escritor, e ele escreveu aí um best-seller muito famoso, né, que é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Eu acho que muita gente já ouviu falar, né? E o vídeo está sem som. Vamos tentar? Então vamos ver esse videozinho do Elon Musk muito rápido aqui. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Quando nós falamos de tecnologia, nós temos que ter presente a lei universal da polaridade, né? A tecnologia certamente nos ajudou em muitas coisas. E a lei universal da polaridade sempre vai trazer os efeitos positivos e não positivos, e depende da consciência humana de utilizar um lado e o outro. Eu quero só repetir um pedacinho aqui do que ele fala, que é realmente uma das coisas preocupantes no caminhar da humanidade. Só esse finalzinho que ele fala: o desafio mais difícil é como muitas pessoas pensam sobre o significado de seus empregos. Se você não é mais necessário, se não há mais necessidade do seu trabalho, você tem significado? Esse é um problema muito mais difícil de lidar. Esse é um trechinho final que ele fala, e que, aparentemente, analisando todas as tecnologias e a velocidade e o dinamismo com que as coisas estão acontecendo, nós vamos ver que tudo se dará de uma maneira aí muito rápida nos próximos anos. Muitíssimo rápida. Cada ano vai valer por um século. Já está valendo por um século. E agora vamos ver o professor israelita Yuval Harari, que é um conselheiro também do Fórum Mundial, como eu havia dito, escritor, filósofo e matemático. Vejam o que ele diz aqui. Here to talk about our future. Both the future of our species, Homo sapiens, and about your own personal future. And nobody really knows what the world would look like in 2050. The only thing we know for sure is that it will be a very, very different world than today. And perhaps the most important thing to know about the future is that humans will soon be hackable animals. Animals that can be hacked. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and smartphones and bank accounts, but we're actually entering the era
in which it will be possible to hack human beings. Now, what does it mean to hack a human being? It means to create an algorithm that can understand you better than you understand yourself, and can therefore predict your choices, manipulate your desires, and make decisions on your behalf. In order to control and manipulate you, the algorithms will not need to know you perfectly. This is impossible. Nobody can know anything perfectly. They will just need to know you a little better than you know yourself, which is not impossible because most people don't know themselves very well. Vocês viram o finalzinho aí, né? Bastante chocante, né? A grande maioria das pessoas não conhecem a si mesmo. Essa é uma grande verdade, né? Especialmente nos dias atuais, onde a efemeridade dos fatos, o dinamismo dos fatos e a efemeridade das coisas é muito grande. O finalzinho dele aqui, ele diz o seguinte: os algoritmos não precisarão conhecê-lo perfeitamente. Isso é impossível. Ninguém pode saber nada perfeitamente. Eles só precisarão conhecê-lo um pouco melhor do que você mesmo, o que não é impossível, porque a maioria das pessoas não se conhecem muito bem. Vamos um pouquinho para frente, já que nós estamos falando um pouquinho de inteligência artificial. Este foi o grande gênio da inteligência artificial, que foi Alan Turing, que viveu 42 anos, matemático, filósofo, biólogo, teórico, cientista da computação. Ele que decifrou o código dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, em 1944, 45, né? E ele trouxe uma contribuição inestimável para a humanidade. Então, a inteligência artificial, na realidade, ela começou com este ser, Alan Turing, um gênio da humanidade, um ser complexo, morreu aos 42 anos, se suicidou, porque para se livrar da prisão na Inglaterra, na época, as leis de homofobia na Inglaterra da época eram muito duras e ofereceram a ele uma castração química. E ele foi vivendo com depressão e mais depressão e acabou se suicidando, comendo uma maçã com cianeto. Morreu aos 42 anos. Eu até sugiro que assistam um filme dele, porque é uma história verdadeira, que se chama, em inglês, Imitation Game, e em português é o jogo da imitação. Dizem nos bastidores que a maçã da Apple, com aquela mordida, que todos nós conhecemos, é uma homenagem a Alan Turing. Interessante, né? Isso aqui é uma informação de órgãos que fazem parte aí dos DGs, que nos próximos anos a inteligência artificial deverá substituir 300 milhões de trabalhadores e afetará 40% dos empregos em todo o mundo. 47% dos empregos atuais podem ser substituídos por máquinas. 65% das crianças vão seguir carreiras e trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, essa é uma grande dificuldade dos pais nos dias atuais, né? E é um grande problema para os próprios jovens, né, que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel, né? Para onde é que eu vou? Para cá, para lá, né? E fica difícil. Não é fácil, é uma tarefa bastante árdua dos pais em relação às crianças e especialmente em relação aos jovens. Nós vamos ver aí dados que são até um pouquinho preocupantes, para depois nós falarmos do processo evolutivo, como é que a coisa está caminhando, né?
Isso aqui é só para a gente ter um pouquinho de humor, né? Olha, foram entrevistados 2.700 especialistas em inteligência artificial em todo o mundo. Pessoas de altíssimo gabarito em inteligência artificial. Muita gente fala, bom, então os robôs vão acabar com a humanidade vai deixar de existir. Isso aí é balela. Isso aí não é possível. Porém, vejam o que está causando. Possibilidade, eles chamam de trivial de causar extinção da humanidade. Trivial. Mas é possível. Não acredito nisto, mas muita gente poderá ser destruída por isto. Nós vamos ver alguns fatos aí que chamam a atenção para isso. As previsões atuais até o ano 2047 indicam que 50% dos seres humanos serão superados por inteligência artificial, 50% da humanidade. Eu acho que até é otimista esse 50%. Porque deve ser muito mais. Sabe por quê? Nós temos 8,2 bilhões de seres humanos na face da Terra, caminhando para os 9 bilhões de seres na face da Terra. Metade destes seres humanos, metade, 4 bilhões, ponto 1, não tem saneamento básico. 2,0 bilhões não tem água potável. Então, estes já estão fora. Então, quando se fala em 50%, é os outros 4 que sobraram. Riscos, segundo 70% deles, dá mais ou menos lá 1.890, 1.900 especialistas, dizem o seguinte: a inteligência artificial vai possibilitar projetos de armas cada vez mais sofisticadas. Isso está acontecendo já, né? Manipulação da opinião pública. Está aí. Não precisa nem... Controle autoritário das populações. Agravamento da desigualdade social. Desinformação sobre as questões existenciais. Sérias ameaças à liberdade. Coação e sedução. Muito bem. Aqui ficou um alerta que eu falei dos jovens, né? Porque depois nós vamos falar do processo evolutivo e o que está acontecendo com a cognição dos jovens, principalmente dos jovens, para não ser um pouquinho mais contundente, porque está acontecendo com muitos adultos, né? Jovens sem condição de interagir fora das redes sociais. Eu estou fazendo aqui alguns alertas, né, que muita gente já sabe, está cansada de ver isso, mas que nunca é demais repetir. Existe quase que uma fobia social de um grande número de jovens, ou seja, ele não consegue interagir, né, porque ele está com o aparelhinho na mão e é o que ele sabe fazer, interagir com a rede social dele. Pais que não interagem com os filhos devido ao uso excessivo das redes sociais. Então, ele põe o filhinho lá com o celular, os pais vão com o celular do lado de lá, e cadê a conversa, cadê o amor, cadê a sabedoria? Né? Cadê o amor? Aumento significativo de depressão e ansiedade, esse é o mal do século XXI. A indústria farmacêutica está sorrindo. Crescimento de suicídio entre os jovens, pouca ou nenhuma percepção de si mesmo, cada vez mais longe de si mesmo. As redes sociais geram dopamina, né? Decorrente de um mundo materialista, bonito, perfeito, sensação de prazer, felicidade, satisfação comparada às drogas, né? Esse é um problema muito sério.
falar um pouquinho desse projeto HARP, que todo mundo conhece. Foi criado em 1993. Eu mostrei naqueles as várias tecnologias que estão em andamento no mundo. E o projeto HARP foi criado de uma forma muito positiva quando ele foi criado, né? Era justamente para ajudar no clima de regiões secas, extremamente áridas, né? Fazendo chover nessas regiões, possibilitando o acesso à água, etc. Ele foi criado em 1993 e tinha por esse objetivo. Porém, a busca pelo poder transformou o projeto HARP numa arma de guerra. Você pode causar tempestades, furacões, terremotos, e o homem está brincando de Deus. Você acha que no Rio Grande do Sul foi esse caso? É possível. Não se afasta a possibilidade de ter ocorrido isso na Turquia, o terremoto da Turquia e outras coisas. Conforme você mexe com a geopolítica, a arma pode ser utilizada para tornar mais débil o oponente. Esse aqui é o mais perigoso deles. O projeto DARPA, esse foi criado em 1958, como um projeto de defesa para influenciar pessoas. Atualmente dispõe de tecnologia para falar e influenciar cérebros à distância. Olha só. Tem nanopartículas que se chamam MEMPs, que são implantáveis no cérebro humano via intravenosa. Elas são 2000 vezes mais finas do que um fio de cabelo. Quem vai saber se recebeu uma partícula dessa? Né? Através de uma injeção, de uma vacina. Né? Permite a comunicação entre seres e máquinas, sem usar fios. Isso sem falarmos no hipnotismo, também utilizado para influenciar pessoas através desse processo. Ou seja, implanta, faz a hipnose e influencia aquela pessoa para comandar certas coisas. Aliás, o professor Henrique José de Souza condenava o hipnotismo, né? Ele falava que nós deveríamos ir para o mesmerismo. E eu faço aqui uma analogia, o mesmerismo com o reiki, né? Que é a energia, né? Que a gente mexe, e não o hipnotismo, que deixa as pessoas sem nenhuma possibilidade de raciocínio. Ela simplesmente vira um robô e é comandada, se quiser ser comandada. Agora, isto aqui é um processo que, se a gente prestar atenção nisto, podem ser criados clones e implantados via intravenosa o que uma pessoa pensa, o que ela faz, o que ela age, como ela age, no cérebro de um clone. E ela vai ser a mesma pessoa, ou pelo menos vai aparentar a mesma pessoa, como se fora a original. Isso aí é uma coisa que é complexa, bastante complexa, e isto está em andamento. Então eu estou chamando aqui a atenção, porque as pessoas, muita gente diz, eu não quero saber dessas coisas. É melhor não saber. Mas você quer ser pego de surpresa? Ou quer estar alerta para tentar evitar esse tipo de problema? É uma opção. É o Y. Posso querer, posso não querer. Quando... Aqui tem algumas consequências apuradas recentemente. Vejam só, uma pesquisa realizada com 8.980 trabalhadores em diversos níveis hierárquicos, não importava o nível hierárquico do trabalhador. 48% com risco de saúde mental, 44% sofrem de insônia, 60% são sedentários, 60% têm sobrepeso ou obesidade. Isso aqui é uma pesquisa aqui do Valor Econômico 2024.
Ou seja, o trabalho, nós precisamos estar muito atentos, porque o próprio trabalho está roubando a nossa... Brasil. Isso aqui é no Brasil. Mas a projeção é mundial e te diria que em alguns países supera, é pior. Porque o nível de ansiedade e de depressão, que da ansiedade você vai para a depressão, né, é muito alto. Né? E nós estamos vivendo aí um momento bastante crítico de depressão e ansiedade nas pessoas. Os jovens estão com uma ansiedade absurda. Eu tenho contato com jovens, com adolescentes de uma maneira geral, e você vê que eles têm uma ansiedade. Você fala, calma, calma, muita calma. Eles estão a toda hora balançando a perna, a síndrome da perna irritada, mas não é só com eles não, tem muito adulto assim. Ou seja, as coisas precisam ser percebidas por alguém que possa ajudá-los a sair dessa redoma, dessa matrix que a gente está falando. Em algum lugar num futuro próximo. Para a gente ter um pouco de humor. Tem nada fácil para comer, cara. Pedi uma pizza. Alô, boa noite. Alô, é da Denisa Pizza? Não, senhor. É da pizzaria Google. Desculpe, não devo ter ligado pro número errado. Não, o número está correto. O Google comprou a pizzaria. Ah, entendi. Pode anotar meu pedido? Claro, o senhor quer a pizza de sempre? Como assim? Eu já trabalhava, hein? Você já me conhece? É que, de acordo com o nosso sistema, nas últimas 12 vezes o senhor pediu pizza de salame com queijo, massa grossa e bordas recheadas. Isso. Pode ser essa mesmo. No lugar dessa, posso tomar a liberdade de sugerir uma de massa fina, farinha integral, de ricota e rúcula com tomate seco? Uau! Eu odeio vegetais. Mas o seu colesterol está muito alto. Que pedisse isso? Como você sabe? Nós acompanhamos os exames laboratoriais de nossos clientes e temos todos os seus resultados dos últimos 7 anos. Entendi. Mas eu quero a pizza de sempre. Eu tomo remédio para controlar o colesterol. O senhor não está tomando regularmente, porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos, na farmácia do seu bairro. Comprei mais em outra farmácia. No seu cartão de crédito não aparece. É que eu paguei com dinheiro. Mas de acordo com seu extrato bancário, o senhor não fez saque no caixa automático nesse período. Eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração de imposto de renda, a menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Mas que inferno! Estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcarias todas. Eu vou mudar para uma ilha sem internet, sem telefone, sem celular, onde ninguém possa mais me espionar, entendeu? A decisão é sua, mas quero lhe avisar que seu passaporte venceu há 5 semanas. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui a nossa raça, né? A raça ariana, que desenvolve o mental racional. Era isso que nós deveríamos estar colocando como prioridade no nosso processo de evolução. Perdão, esqueci do microfone aqui. Mas deu para ouvir, Deu para ouvir, né? A raça Atlante, que foi a raça anterior à raça ariana, prevaleceu o emocional. Né? Isso é resquício que vinha da cadeia anterior, cadeia lunar, né? E também resquício do reino animal. E nós podemos dizer que a grande maioria da humanidade, nos dias atuais, ainda prevalece o emocional. Aí você diz, bom, e como é que faz isso?
sufoco emocional? Não, absolutamente. Nós precisamos vibrar o nosso emocional de forma diferente. Nós temos energias grosseiras e energias sutis no nosso emocional. Se nós vamos para as grosseiras, a mente vem para as grosseiras. Se nós vamos para as sutis, a mente vai para as sutis. E aí nós criamos o caminho para acessarmos os nossos outros veículos. A nossa intuição, que, diga-se de passagem, é mais acentuada nas mulheres. O lado direito do cérebro, né? As mulheres são muito mais intuitivas. Os homens são mais racionais, é o lado esquerdo do cérebro. Mas se nós refinarmos as nossas emoções, passa a haver um equilíbrio entre razão e emoção. E nós temos a possibilidade de atingir Budi, a intuição, e, num pouquinho mais para frente, encontrarmos o nosso eu verdadeiro. Mas para isso é preciso que a gente esteja vigilante quanto às nossas emoções, o que não é fácil nos dias atuais. Basta você sair aí no trânsito, não é? A pessoa sai calma e vira um bicho no trânsito, né? Ele põe um capacete e uma 45 na cintura. O motoqueiro, então, nem se fala, e eles estão estressados, né? E é fácil estressar a gente. Quando acontece isso, a energia do emocional vai para a energia grosseira, e a mente vem junto. Nós só podemos controlar isso se a gente estiver muito vigilante com os nossos sentidos e evitarmos isso aos poucos, até criarmos um hábito, até criarmos uma conexão neural capaz de não ser atingida por isso. É fácil? Não. Hábito. Prática. A maioria de nós peca por o quê? Por disciplina. É aí que a gente falha, na disciplina. Então, nós não podemos esquecer dos 4 reinos que habitam o nosso corpo, né? Quando houve aí o primeiro reino, né, flogístico, para depois se transformar em algo físico, o pessoal fala, mas como assim flogístico? É tipo de um holograma, um metaverso, tanto para fazer uma analogia, né? Mas, à medida que ele foi se tornando físico, assim como a Terra não era física, a Terra também era flogística. E aos poucos foi se condensando. O mineral foi se condensando e é aquilo que se transforma em força de coesão. Depois veio o reino vegetal, não é? Que é a flexibilidade, ou seja, começamos a ter movimento. Logo em seguida veio o reino animal, que é aquilo, nós temos coesão, aqui no vegetal a flexibilidade, e no reino animal o instinto, que ganhou a mente no ser humano. Quando nós analisamos o reino animal, tem alguns exemplos que nos mostram essa passagem aqui. Não precisa ir muito longe, não. Se eu pegar os corais, por exemplo. O coral, ele está fixado no recife, no mineral, né? Ao mesmo tempo ele é vegetal e animal, e mostra aí, nos dias atuais, um pouquinho dessa transição de um reino para o outro. Além disso, ocorreu nestes processos aqui, até chegar no reino animal, a partenogênese, ou seja, animais que se autogeravam. Né? Até hoje nós temos lagartos e cobras que se autogeram. Nós temos animais como a garoupa, por exemplo, e certos peixes, que são machos e fêmea, é o mesmo peixe. Ele é fêmea e depois se transforma em macho, que mostra lá os nossos idos, lá antes da raça lemuriana, do hermafroditismo, do androginismo, e vai mostrando essa separação dos seres humanos, esse processo por cissiparidade que se dava, para depois partenogênese,
para depois chegarmos aqui em machos e fêmeas, né? É o gênero e como nós estamos hoje aqui. Então, tudo isso levou aí milhões de anos para acontecer, para que nós chegássemos aqui. Aqui nós temos os nossos ossos, que são do reino mineral, temos o reino vegetal, que está no nosso sistema neurovegetativo, temos o sangue e o instinto, que está no ser humano aqui. O que diferencia aqui é a mente. É a única coisa que nós ganhamos e que nos possibilita alcançar o verdadeiro eu. É a mente. Mas nós somos composto de tudo isso aqui. Acontece que muito da nossa humanidade ainda está ligada no reino animal, sem nenhuma depreciação. Não estamos fazendo aqui nenhuma depreciação do ser humano, absolutamente. Mas são emoções rudes, grosseiras, que ainda imperam numa grande parte da humanidade. Ou seja, nós estamos atrasados no processo evolutivo. Por isso que eu falei, a tecnologia avançou demais e a consciência não acompanhou. Qual é a maior razão de nós estarmos aqui? Ampliar o nosso estado de consciência. Essa é a maior razão. Porque nós chegamos peladinhos e voltaremos peladinhos. Como dizia um grande ser da nossa instituição, da nossa obra aqui, Castanho Antônio Ferreira, ele dizia, daqui a algum tempo talvez veremos surgir nas Américas e em outras partes do planeta crianças aparentemente anormais, cabeças grandes e arredondadas, por acentuado desenvolvimento dos lóbulos do cérebro, corpo abaulado, em suma, mais arredondado, e somado a isso, a superioridade mental e espiritual em relação aos homens comuns. Ou seja, é a obtenção da clarividência e da telepatia. Nós temos já vários seres aqui com clarividência, com telepatia, né? Mas isso deve se acentuar porque vai fazer parte da nova raça que vem chegando aos pouquinhos. São muito poucos os que estão chegando aí. E à medida que o tempo passa, se tornarão a maioria, mas isso deverá levar aí muitos anos, centenas de anos. Apreensão instantânea dos fatos, solução imediata dos problemas, critério artístico completamente estranho aos padrões atuais. Esse pessoal é imune aí, ó. Esse pessoal é imune a tudo isso que está acontecendo aí, né? E eles vêm vindo aos poucos. Eu vou contar uma historinha que eu contei numa outra palestra que eu pude dar. Eu sonho muito com crianças pequenas. Brinco com elas à noite, no meu campo astral. E um belo dia eu estava num restaurante, estava almoçando, e uma criancinha saiu do colo da mãe, mais ou menos nessa distância aí que vocês estão aí, e veio caminhando, sorrindo na minha direção. E eu sorrindo para ela e ela sorrindo para mim. Ela chegou perto de mim e fez assim. E eu bati a mão com ela. Ela sorriu e voltou para a mamãe dela. Passou um tempinho e eu perguntei para a mamãe dela: quantos anos ela tem? Ela falou: 1 ano e 1 mês. Me arrepiou. Então, se a gente está atento, percebendo, aumentando a nossa capacidade de observação, a gente vai ver muitas outras coisas que a gente não está vendo, porque a tecnologia está nos roubando. Não que ela seja ruim, ela precisa saber ser usada. Ela é boa, tem muita coisa positiva, muita coisa. Tem escolas na Europa que estão proibindo os alunos de utilizarem computador e celular dentro da sala de aula. Por quê? Porque a capacidade de cognição está
diminuindo. Então, essa é a forma de aumentar, melhorar a cognição das crianças e dos jovens. E está contra o processo evolutivo, que é justamente trabalharmos com o racional, harmonizado com a nossa alma, com o nosso astral, com as nossas emoções, para que a gente possa galgar o caminho do eu verdadeiro, que está em nós. Só que é roupa, a gente descarta. Muita gente fala hoje, problema do CO2, nós vamos ter aí, a Terra vai esquentar, a Terra vai ter problemas, nós estamos tendo problemas. Será que isso não tem aí muito do interesse econômico no mundo? Vocês já viram algum plano que não falasse disso e que tratasse da qualidade de vida das pessoas no planeta e da educação das pessoas no planeta? É óbvio que nós temos que cuidar do planeta, é a nossa casa, não é? Mas essa questão do CO2 na atmosfera e tudo mais, isso daí tem muito de político e muito de fator econômico. Isso não é tão verdade assim como dizem, não. Esse ponto aí é muito discutível, muitíssimo discutível. Eu falo isso pelo seguinte, olha, a Terra é um ser vivo, ela está se modificando. E ela vai continuar se modificando. Tudo nasce, cresce, tem o apogeu, a velhice e a morte. Morte, como diria Mário Rosso de Luna, o grande filósofo espanhol, é uma grande mentira, né? E como diria Lavoisier, nada se destrói, tudo se transforma. Em a natureza, nada se destrói, tudo se transforma. Então, o que eu estou falando, o que eu quero dizer é que o planeta Terra, os continentes, lá há 200 milhões de anos atrás, era uma Pangeia, eram estes continentes aqui aglomerados. E depois se transformou na Laurásia e Gondwana, né? Isso 120 milhões de anos atrás. Então os continentes estão se movendo, né? As coisas, os terremotos ocorrem, a Terra está se movendo, é um ser vivo, está avançando. Então eu quero mostrar isso pelo seguinte: isso é o que nós temos hoje, né? O mundo atual. Mas olha o que os computadores hoje, supercomputadores da Austrália e da China, previram num prazo de 200 a 300 milhões de anos, que eles vão chamar de Amásia, que são as Américas e as Europas. Claro, vamos falar 200 a 300 milhões de anos, mas para que isso aconteça, já está acontecendo. Isso não é assim. Isso leva milhões de anos para que os continentes se transformem. E isto aqui foi feito, pode ser que não seja exatamente isso, mas foram feitos por supercomputadores, tendo presente os problemas geopolíticos, né? Geopolíticos e geofísicos que estão ocorrendo no planeta como um todo, principalmente os geofísicos, né? Então, isso é só para demonstrar que essa questão do clima, do CO2, é muito relativa. Nós tínhamos que estar cuidando da terra, sim, através da educação, do saneamento básico, né? Da água potável que chega nas pessoas, que elas são obrigadas a destruir a terra, né? Em função de não ter educação e não ter um mínimo de dignidade de vida. Mas não se fala nisso. Está se falando no CO2, que atinge a atmosfera, etc, etc. Mas, enfim, isso é só para demonstrar estas coisas aqui. Nós estamos vivendo, como todos sabem, né, uma Kali Yuga, que é uma idade de ferro, né? Aqui nós tivemos a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze, e agora vivemos a Kali Yuga, que é uma idade negra, a idade de ferro, né? Que começou 3.102 anos antes de Cristo. E o primeiro ciclo de 5.000 anos terminou nesses anos aqui, entre 1897 e 1898.
né? Isso foi quando Krishna partiu da face da Terra e houve o start dessa Kali Yuga nesse momento aí. Pelo menos é o que dizem os brahmanes, os budistas, os hinduístas, né? E tem muita coisa escrita no Mahabharata e no Bhagavad Gita a esse respeito. Uma Krita Yuga, que é a idade de ouro, só para entender um pouquinho isso. Yuga significa idade, né? Então nós temos ouro, prata, bronze, e ferro. Isso aqui corresponde a 4.800 anos, aqui a 3.600 anos, 2.400 anos e 1.200 anos. Só que isso aqui são anos dos deuses. Cada ano dos deuses representa 360 anos humanos. Vocês veem que isso vai diminuindo, né? A idade de ferro é menor, porque se completa, aqui quando se completar este ciclo todo, aqui se completa aquilo que os hindus e os brahmanos chamam de kalpa. Isto aqui dá 12.000. Só que cada ano dos deuses representam 360 anos dos homens. Então, isto aqui representa 4.320.000 anos. Que é um kalpa. É muito tempo. Porque o tempo para nós é diferente. A gente fala em universo, astrofísica, tempo, espaço e outras dimensões, não são as 24 horas que prevalecem, é muito mais. Né? Quando nós levamos isso para um dia e uma noite de Brahma, significam 8 bilhões 640 milhões de anos. Um dia de Brahma. Quando nós levamos para um ano de Brahma, são 3 trilhões e 11 bilhões de anos. E os brahmanes falam 100 anos de Brahma. São 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Que seria a vida de Brahma. Isso segundo o brahmanismo, que são os sacerdotes, instrutores que foram da Índia. Eram seres muito especiais e que deixaram este legado sobre a questão do tempo, do dia e a noite de Brahma. Então, quando a gente pensa em tempo, o que é o tempo? A nossa vida, uma vida. Vejam como nós estamos sentindo o tempo passar mais rápido. É uma sensação? Ué, mas o relógio continua com 24 horas. Mas as coisas estão mudando. Né? À medida que a gente vai galgando outras dimensões, o tempo vai. Pega um filme, por exemplo, Planeta dos Macacos. Lógico que não tem nada a ver, é apenas uma analogia. Ali está a teoria da relatividade. Mostra a teoria de relatividade de Einstein. Seres que vão para o espaço, numa nave, e voltam para a Terra no ano 2600 e pouco, eles voltam igualzinho, porque viajaram na velocidade da luz. E o Einstein, que ficou aqui, não existia, o mundo não existia mais, os homens não existiam mais. É apenas um exemplo da teoria da relatividade, né? Que até hoje não se pode contestar. Aliás, tudo que é avanço da astrofísica toma por base
a teoria da relatividade de Einstein. O professor Henrique José de Souza dizia, né, que a humanidade seria feliz somente se nós tivéssemos um só idioma, um só padrão monetário e uma frente única espiritualista. Um só idioma, a inteligência artificial pode nos dar, porque você pode conversar com qualquer pessoa com 2 aparelhinhos na mão. Você fala uma língua, ela fala outra e os aparelhinhos transferem para a língua que a pessoa entende. Então, estamos muito próximos disso daí. Um só padrão monetário. As criptomoedas devem trazer um só padrão monetário. Vai levar um pouco mais de tempo, mas está muito próximo e avançando muito rápido. O dinheiro digital vai se tornar um só padrão monetário. Não vou dizer que isso vai acontecer muito rápido, mas está a caminho. As bases estão formadas. Uma frente única espiritualista, eu particularmente acredito que deverá levar mais tempo. Porque existem muitas diferenças ainda. Não vou citar, mas são diferenças grandes, onde existe aí fanatismo e outros valores, né, que são dogmas, que ainda prevalecem e deverão prevalecer por muitos anos e talvez até alguns séculos. Mas está a caminho. Tudo isso está a caminho. Eu quero citar aqui Rudolf Steiner, que foi um dos filósofos, educador, artista, teósofo, foi um discípulo de Blavatsky, né? Fundador da escola antroposófica. Olha o que ele diz aqui, e é uma coisa importante para que a gente esteja bem alerta. Ele falou isso, veja que ele partiu em 1925, hein? Existem seres nos reinos não físicos, aí ele está se referindo a outras dimensões, para os quais a ansiedade e o medo que emanam dos seres humanos oferecem um alimento muito bem-vindo. Quando os humanos não têm ansiedade e medo, essas criaturas morrem de fome. Se o medo e a ansiedade irradiam das pessoas e elas entram em pânico, então estas criaturas encontram uma nutrição bem-vinda e se tornam cada vez mais poderosas. Esses seres são hostis à humanidade. Repetidos seriam? Também, mas também seres de outras dimensões. Muita gente tem muito cama-rupa no espaço, não é? Que se alimentam dos seres humanos, né? Tudo que se alimenta de sentimentos negativos, de ansiedade, medo, superstição, desespero ou dúvida, são na realidade forças hostis em mundos supersensíveis, lançando ataques cruéis aos seres humanos enquanto estes estão sendo alimentados. Mas estes são exatamente os sentimentos que pertencem à cultura e ao materialismo contemporâneos, porque afasta as pessoas do mundo espiritual. É especialmente adequado para evocar a desesperança e o medo desconhecido nas pessoas, convocando assim as forças hostis antes mencionadas a atuarem com elas. Energia, gente, é uma coisa muito séria. Nós não estamos aqui por acaso. Possivelmente, e quase que certamente, nossas energias são similares, né? E a gente atrai pessoas com energias similares. Não existe espaço vazio. É muita ilusão achar que existe espaço vazio. Isso a astrofísica já comprovou há muitos anos atrás. E da nossa mente, nós mandamos uma energia e recepcionamos energia. Por isso que muitas vezes você andar num público gigantesco, numa rua, às vezes você chega acabado. Não é que você cansou fisicamente. Não é só isso. Você foi sugado mesmo. E isso é perceptível.
Então, a nossa energia depende muito do como nós pensamos, de como nós agimos. Eu, sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu acho que não está de acordo, eu penso o seguinte: não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Se você for fazer e pensar isto, você volta. Só isso. Não precisa muito mais. Aqui estão os lendários 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é uma... Obviamente, eles não existem como cavaleiros do Apocalipse, né? Isso é uma alegoria, né? Dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Poder, peste, fome e guerra. Eles sempre estiveram presentes na humanidade. Sempre. O poder, às vezes, se acentua. No momento atual, nós estamos vivendo uma guerra de poder na raça ariana, talvez não vivida tão quanto estamos vivendo neste momento, nesta época. Fome, não precisa nem falar, né? Guerra, está aí. Peste, está aí. Já estão planejando outras. Não é? Então, esse é um quadro muito bonito de Viktor Vaznetsov, russo, e mostra muito bem, ilustra, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é uma alegoria, né, do poder, peste, fome e guerra. As armas mais usadas para comandar e explorar a humanidade. Estas são as 2 armas que mais são usadas: a vaidade e a sedução. Diz que todo homem tem um preço, né? Então, pela vaidade, se seduz. Haja visto que nós estamos aí observando, né? Os homens comprados, ameaçados, e se não cumpre aqui, vem para a coação. Da coação surge o medo. Então, esse é um processo que, principalmente na política, é utilizado. Sedução, ok, fica por aí. Sedução não foi suficiente? Coação, medo. Veja o que está acontecendo na Venezuela. Aconteceu aquilo, né? Um grupo que está lá foi seduzido e comanda, e agora aqueles que não aceitam a sedução estão com a coação, medo, vamos derramar sangue. Está aí, está tudo aí. Minha obra está nos jornais, como diria o professor, minha obra está na mídia. Hoje ele diria isto. Se de um lado nós temos os valores, vamos dizer, positivos, né? Sabedoria, amor, fraternidade, tolerância, solidariedade, respeito à diversidade, alteridade, compreender o próximo, se colocar no pé dos outros, no sapato dos outros, né, como se diz, criatividade e realização. Estes são os valores da nova raça. Estes são os valores que nós deveríamos estar praticando e exercitando em relação a todos os nossos próximos e a todos aqueles com os quais nós nos contatamos. Mas, por outro lado, nós temos que lutar contra isto. Os famosos 7 pecados capitais. Esta é a grande briga do homem, do ser humano. Soberba, ira, gula, avareza, inveja, preguiça, luxúria. Difícil. E essa luta a gente tem a vida toda. Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas é a luta. E lembra que eu falei da polaridade, a lei universal da polaridade? Essa é a grande briga do ser humano.
que disse o lama aqui. O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios, aí está meu inimigo. Sempre que eu falho, o que eu erro, alguém tem que justificar a minha falha ou o meu erro. Não, sou eu. Eu que erro. É fácil atribuir ao próximo, porque aquilo me deixa tranquilo. Não fui eu, foi o outro. Vigilância dos sentidos, percepção de si mesmo. É fácil sair de si e jogar a culpa no outro. A grande luta que a gente trava, né, é manter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Não é fácil. Porque você precisa viver com dignidade, precisa ganhar dinheiro, né? E às vezes a vida te cobra de uma maneira tão intensa que o espiritual fica praticamente abandonado. A menos que eu tenha a percepção de, em alguns momentos, estar atento a isso. E a outra coisa que a lei da polaridade nos cobra é a razão e a emoção. Essa balança, ela balança, né? Tem gente aqui que a emoção está pesada, está aqui embaixo. Tem outros que a razão está pesada, está lá embaixo. É fácil fazer isto? Não. Percepção, disciplina. A escola eubiótica, ocultista, ela ajuda nesse sentido, porque traz àqueles que participam o desconhecido. Só falando um pouquinho aqui, porque já andamos bastante aqui, só para a gente finalizar um pouco, não deixar o pessoal cansado aqui, né? Aquele número lá são 7 octilhões de átomos que compõem o nosso corpo. O nosso corpo humano. 37 bilhões de células. 100 trilhões de conexões neurais. 86 bilhões de neurônios. O que é interessante nisso é só para lembrar o que é que nós somos. Nós somos um universo. E tanto para lembrar algumas coisas que ocorrem no universo, eu estou mostrando aqui uma anã branca. E o nosso Sol vai se transformar numa gigante vermelha, mas não precisa se preocupar não, vai levar uns 5 bilhões de anos. Mas ele vai se transformar numa gigante vermelha, vai aumentar o seu tamanho em 200 vezes aproximadamente, segundo a astrofísica. Depois ela vai se transformar numa anã branca. Uma anã branca, o nosso Sol, e tem várias anãs brancas hoje no espaço, 1 centímetro cúbico pesa 109 quilos de uma anã branca. Tal é a massa que ela comprime, mas pode chegar a 10 toneladas. Então, se você for pegar a pedrinha de uma anã branca e achar que vai levantá-la, não vai. Tanto para mostrar o espaço. Daqui para frente, essa anã branca vai se transformar numa anã negra em bilhões, trilhões de anos. Tem uma já detectada, uma só, pela astrofísica, que tem 13,5 bilhões de anos. Ela pode explodir a qualquer momento e se transformar numa supernova. Ou ir para um buraco negro e ser trasladada para um outro universo. Tanto para dar uma noção de universo, de astrofísica, da grandeza. E muita gente diz, não, tem vida só na Terra, né? Se nós, desculpa aqui em inglês, deveria ter posto aqui, mas eu vou explicar. Se nós pegarmos aqueles 7 octilhões de átomos do nosso corpo e tirarmos o espaço vazio, porque cada átomo tem 99,999,9999 de espaço vazio, cada átomo. 99,9999999 de espaço vazio. 99,999999999 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 de espaço vazio. 99,9999999 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 de espaço vazio. 99
Se nós tirássemos todo o espaço vazio dos átomos da humanidade, todos nós caberíamos num cubinho tipo de açúcar. Vejam a grandiosidade do universo. Isso é astrofísica, não estou falando aqui nada que não seja ciência. Então nós somos isso. E não parece que nós somos isto. Então, vocês imaginam quando a gente fala de um eu superior, de um eu verdadeiro, que é uma partícula divina que habita o nosso corpo e que faz toda a diferença na eternidade. Vai captando as experiências, vai levando com ela e vai se projetando, e vai se projetando. Isso não tem tempo. As vidas são muitas vidas. O que nos faz ganhar consciência desse processo é a nossa vigilância dos sentidos e a nossa capacidade de ampliar o nosso estado de consciência em sabendo destas coisas. Tem armas, tem instrumentos. A escola eubiótica dá uma ferramenta, instrumentos valiosíssimos para que a gente pratique e mude o nosso estado de consciência. Eu posso dar aqui até um testemunho. Eu sou muito grato a esta escola, porque meu estado de consciência certamente tem muito a avançar. Mas quando eu olho para trás, tem muitos degraus que foram vencidos. Tem muitos degraus para cima, mas tem muitos para trás. Aqui é uma das hierarquias que trabalha a evolução dos seres humanos na Terra. Hierarquia dos Kuthumi. São 4 grandes hierarquias, né? Serapis, Hilarião, Moriá e Kuthumi. Um deles diz, a humanidade está muito longe de conhecer todos os seres que habitam a atmosfera terrestre. E olha o que diz Blavatsky. A natureza, diz Blavatsky, possui lugares apropriados aos seus distintos eleitos, muito longe do torvelinho do mundo e de suas humanas paixões. E em tais lugares onde o homem pode melhor adorar a divindade, sem nome nem culto, tal como faziam seus primeiros pais, semelhantes lugares se acham em verdade espalhados por diversas partes do planeta. Porém, a humanidade sabe tanto a seu respeito como sabem os animais a respeito dos nossos ateneus e academias. Isto nós não temos acesso. Eu vou contar uma historinha muito rápida aqui, porque vocês já devem estar cansados de ficar me ouvindo aqui. Conta-nos Mário Rosso de Luna, né, no livro Que Mata a Morte, aliás, um livro que eu recomendo, que, aliás, ele era muito próximo de Blavatsky, né, mas isso não vem ao caso aqui. Tem uma história bem mais longa. Mário Rosso de Luna foi um ser fantástico. Aliás, tem muitas homenagens a ele na Espanha. É um ser muito lembrado, mas ainda pouco conhecido do nosso mundo aqui, dos ocidentais, né? Ele conta uma história sobre Blavatsky, que Blavatsky estava numa reunião na Índia, em Bombay, que hoje é Mumbai. E ela estava lá com vários discípulos. E aí ela chamou um deles, pegou uma carruagem, falou, olha, eu preciso que você vá comigo, me acompanhar, até uma quinta. Quinta é um negócio, é um nome que se dá em Portugal, de uma vinícola, de uma área rural, essa coisa toda, né? Eu preciso que você vá me acompanhar até lá, que eu preciso encontrar uma pessoa. E eles vão, ela vai na carruagem, vai com esse discípulo dela, chega no local, ela desce e diz, se você ama a sua vida, não saia daqui por nada, da carruagem. E ela entra no bosque. E quando ela volta com um ramalhete de flores, que era para entregar para o Olcott, seu parceiro de missão. E o discípulo que estava com ela na carruagem
Viu aquilo como, até aí, como normal. Voltaram onde estavam todos os outros discípulos, moradores de Bombay, hoje Mumbai, e ele conta a história para eles. De uma quinta em tal lugar, e os outros falam, imagina, você está louco, não existe isso aí. Nós conhecemos aqui tudo como a palma da mão. Querem apostar alguma coisa? E Blavatsky ria, né? Segundo nos conta Mário Rosso de Luna. E aí todos foram para aquele local. E vai para cá, e vai para lá, e vai e volta. E cadê a quinta? Não tinha. Porque se usou a Maia. A Maia é como um holograma, se a gente quiser fazer uma analogia, um metaverso, né? O professor Henrique José de Souza fez isso várias vezes. Ele tinha um motorista e dizia, você não saia daqui por nada. E ele entrava lá nos lugares ali, até no Pico do Jaraguá ele chegou a fazer isso. E quando você via uma coisa, depois não tinha mais, não existia. Porque isso é Maia. Assim são os mundos subterrâneos, são as cavernas que dão acesso aos mundos subterrâneos, são Maia. É como se fosse uma projeção que os nossos sentidos não são capazes de perceber como é que se atravessa aquela dimensão. É uma forma de proteção que nós não estamos preparados para ter acesso ainda. Então eu contei essa historinha porque ela diz aqui muito... de muita propriedade, né? A humanidade sabe tanto a seu respeito como o sabem os animais a respeito de nossos ateneus e academias, ou seja, é algo muito secreto, né? E aí se fala em extraterrestres e tudo mais, mas esquecem dos intraterrestres, né? Tem muita história aí, né? Aqui até uma opinião do nosso Marcelo Gleiser, né, que é físico, teórico, que vive lá nos Estados Unidos, é professor. Ele diz, o desafio é que não podemos investigar a mente de fora para dentro. A mente tende a entender a si própria. Atualmente não sabemos se a mente começa e termina no indivíduo ou se existem ligações entre os indivíduos ou mesmo entre o indivíduo e o cosmos. Bem interessante essa colocação dele. Só para ilustrar, né, essas são as grandes epidemias do século XXI, e eu estou mostrando isso porque a pior delas é o medo, né? Essa é a pior. O medo tira o raciocínio. Haja visto o que aconteceu em 2020. Eu já mostrei isso em outras palestras, provavelmente vocês já viram. Mas como se trata de um equipamento extremamente avançado e que pôde captar as emoções de pessoas, foram 700 voluntários que foram estudados com softwares e demonstrou as regiões do corpo que são ativadas conforme as emoções. Olha que interessante, medo, felicidade, amor, depressão, tristeza, ansiedade. A depressão é a pior delas, né? Isso é detectado por tecnologia extremamente avançada. É como se fosse, sei lá, processo, eu posso fazer uma analogia, o processo Kirlian, né? Que consegue tirar a fotografia do duplo etéreo, lá desde 1960, o casal russo, Semyon e Valentina Kirlian, né? Que inventaram esse processo todo. E aí vocês veem a felicidade. É a maior de todas. Justamente o oposto à depressão. Interessante essa colocação, né? Isso é científico, né? Não tem nada de metafísico aí. Posso mudar? Então, vejam aqui quais os órgãos são afetados pelas emoções de ansiedade, preocupação, tristeza, medo, raiva,
Vocês podem encontrar isso na internet tranquilamente. Mas isso é o que afeta as nossas emoções, afeta a nossa saúde, afeta o nosso equilíbrio, afeta o nosso processo evolucional, a nossa ascendência para a intuição e para o encontro conosco mesmo. Eu só queria, por isso que eu mostrei aqueles casos ali, só para exemplificar aqui. Mas eu queria fazer agora uma homenagem aqui a todos que participaram aqui, que participam do YouTube. Uma homenagem, uma oração celta, muito interessante, porque os druidas, eles tinham uma característica muito interessante, que no todo dia 31 de outubro, eles faziam uma festa com grandes fogueiras, né? E se vestiam com peças de animais na cabeça, no corpo, enfim. E era o dia 31 de outubro que eles consideravam o dia em que os mortos poderiam falar com os vivos. E ali tinham os magos, os druidas, que previam o futuro, as coisas de uma maneira geral, e era um único dia, esse dia 31 de outubro, que depois está sendo celebrado como Halloween, que é a festa que é muito, vamos dizer assim, divulgada nos Estados Unidos e agora no Brasil, porque justamente eles se vestiam com todas estas roupas aí, mas pouca gente sabe que a origem dos druidas, dos celtas, é que originou a festividade do Halloween. Não é? Então eu queria passar essa mensagem para vocês aqui, que é uma mensagem muito bonita,